Shishigure Shigoranga. Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus, ó Suprema Personalidade de Deus. Pai, bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário, protetor e amigo único de tudo e de todos. Por favor, ó Govinda de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade, neste momento caótico e tão delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que define e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola todo o planeta. Enquanto que nós continuamos resignados, determinados e ao seu inteiro dispor, cantando os seus santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bo, Jai Shila Prabhupada, Ki Jaya. Continuando com nossa leitura do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Que Jaya Madhyalila 17, o Senhor viaja para Vrindavana, verso 143. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shunidya Dipa Shandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Ataiva Krishna Namana Ishetara Mukhe Mayavadi Ganayati Mahabahir Mukhe. Como os Mayavadis são grandes ofensores e filósofos ateístas, o santo nome de Krishna não brota de suas bocas. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Já que vivem blasfemando a suprema personalidade de Deus, dizendo que ele não tem cabeça, nem mãos, nem pernas, os filósofos mayavadis continuam sendo ofensores por muitos e muitos nascimentos, mesmo que tenham uma compreensão parcial do que é Brahman. No entanto, caso tais impersonalistas não ofendam os pés de lótus do Senhor, imediatamente tornam-se devotos na companhia de um devoto. Em outras palavras, se não for um ofensor, o impersonalista poderá tornar-se um devoto caso tenha a oportunidade de associar-se com outros devotos. Se for um ofensor, não poderá converter-se nem mesmo com a associação da Suprema Personalidade de Deus. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu estava com muito receio de associar-se com este Mayavadi ofensor, em vista do que falou o seguinte: Bhava Kaliveti Teami Aliana Kashipure Grahaka Nahina Vikayalanaja Baghare. Vim aqui a esta cidade de Kashi para vender meus estáticos sentimentos emocionais, mas não consigo encontrar nenhum freguês. Caso eu não os consiga vender, convém levá-los de volta para casa.
Bharibo jalanai lanake mane lanajaba alpa swalpa mulia paile etai vetiba. Trouxe uma carga pesada para vender nesta cidade. Levá-la de volta seria uma tarefa muito difícil. Portanto, se pagarem mesmo uma fração do preço, vendê-la-ei aqui mesmo, nesta cidade de Kashi. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Por isso que ele é o Mahavadanyaya Avatar, né? A encarnação mais misericordiosa de Krishna. Que, mesmo que paguem uma fração do preço, ele vende o amor estático por Krishna bem baratinho, quase de graça. Mas ele não leva de volta com ele. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 4, verso 27. As atrocidades do rei Kansa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shokaharsha Bhaya Dvesha. Shokaharsha Bhaya Dvesha. Lobha Moha Madam Vita. Lobha Moha Madam Vita. Mitognantam Napashyanti. Mitognantam Napashyanti. Bhavair Bhavam Pritagdrisha. Bhavair Bhavam Pritagdrisha. Shokaharsha Bhaya Dvesha. Lobha Moha Madam Vita. Mitognantam Napashyanti. Bhavair Bhavam Pritag Drisha. Tradução, vamos repetir. As pessoas que fazem essa diferenciação, são imbuídas de qualidades materiais. Lamentação, júbilo, medo, inveja, cobiça, ilusão e loucura. Elas são influenciadas pela causa imediata, a qual esforçam-se por anular, porque não conhecem a suprema causa remota, a personalidade de Deus. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Krishna é a causa de todas as causas. Savakaranam, Karanam. Mas alguém que não se vincula a Krishna é perturbado por causas imediatas e não pode deixar de desenvolver separação ou diferenças. Ao tratar um paciente, um médico hábil procura encontrar a causa que originou a doença e não se deixa distrair pelos sintomas
da causa original. Igualmente, o devoto jamais se perturba com os reveses da vida. Tate anukampam susamikshamaнаha. Bhagavatam 10, 14, 8. O devoto entende que, quando está em aflição, isso se deve aos seus próprios erros do passado, que agora estão produzindo reações, embora, por graça da Suprema Personalidade de Deus, elas sejam bem leves. Karmani nidahati kintu cha bhakti bhajan. Brahma Samhita 5:54. Quando um devoto, sob a proteção da Suprema Personalidade de Deus, tem de sofrer devido aos erros que cometeu no passado, ele, pela graça do Senhor, passa apenas por um pouco de miséria. Embora a doença que acomete um devoto deva-se aos erros praticados em alguma época passada, ele concorda em sofrer e em tolerar essas misérias e depende por completo da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, ele jamais é afetado por condições materiais, tais como lamentação, júbilo, medo e assim por diante. O devoto jamais vê que algo esteja desvinculado da Suprema Personalidade de Deus. Śrīla Madhvacharya, citando o Bhavishya Purana, diz: Bhagavad Darshana Dyasya Virodha Darshana Pritak Drishti Savigeyo Natu Sat Bheda Darshana. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tatu jayamudiraye Shri Chaitanyam manobhistam istapitham jena bhutale swayam rupakadatmahyam dadati swapadantikam. Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagat Pate, Gopesha, Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute. Shokaharsha Bhaya Dvesha, Lobha Moha Madan Vita, Mitho Namtam Napashyanti, Bhavai Bhavan Pritadrisha. As pessoas que fazem essa diferenciação são imbuídas de qualidades materiais. Quais são essas diferenciações? Quais são? Lamentação, júbilo, medo, inveja, cobiça, ilusão e loucura. Elas são influenciadas pela causa imediata, a qual esforçam-se por anular, porque não conhecem a suprema causa remota, a personalidade de Deus. Isso aqui esse ponto é um ponto que define muito bem a diferença que existe entre um devoto e um não devoto. Alguém que sempre vive, sempre age baseado no conhecimento, baseado nas escrituras, baseado nas instruções dos acharyas, e alguém que vive
em completa ignorância. Tanto é que aqui, Vasudeva está falando para Kansa, o verso anterior, ele fala isso, que quem se identifica assim com o corpo, isso é meu, isso pertence a outrem, né? A rama mete, né? Quem pensa dessa maneira é porque está identificado com o corpo, e quem está identificado com o corpo está identificado com os assuntos concernentes ao corpo, ou seja, tudo que é preia, tudo que tem relação imediata, nunca cheia, nunca o que eu vou colher lá na frente, o que eu estou plantando aqui agora para colher lá. Não, o ignorante, materialista, o que se identifica com o corpo, que está pensando única e exclusivamente no desfrute imediato, né? Até desfrute transcendental tem que ser depois. Prabhupada sempre falava, primeiro trabalho, depois samadhi. Ninguém vai desfrutar de bem-aventurança se não suar a camisa para dar prazer para Krishna e, como recíproca, Krishna outorgar essa bem-aventurança pela ocupação de tal alma. E é assim mesmo. É assim mesmo, esse conceito, ele é vigente tanto material quanto espiritualmente. Primeiro você tem que trabalhar aqui, ralar, para depois desfrutar de alguma coisa que você conquistou com o seu suor, ou não? Ah, mas os materialistas, porque desconhecem Deus, o controle de Deus, e desconhecem que existe sempre uma causa remota, original, para tudo que está acontecendo conosco, para tudo que acontece com a gente na vida, não consegue entender essas situações adversas que são muito naturais nesse mundo material, enquanto a alma está condicionada num corpo material. Não conseguem. Então eles, porque estão sempre identificados com o corpo, atrelados a resultados imediatos, o mais imediato possível, para desfrutar, para ser feliz no seu entendimento de ignorância. Então, ora choca, se lamenta, ora racha, está saltitante, feliz, em júbilo. Ora está muito determinado, muito corajoso, ora está bhaya, medroso, com medo. São as adversidades. Por quê? Dvesha vive invejando todos que têm o que ele não tem, todos que conquistam o que ele não conquista, todos que conseguem o que ele luta para conseguir e não consegue conquistar. Por quê? Porque loba, ele está preso na cobiça. E isso é nada mais, nada menos que morra, ilusão. Por quê? Por que ilusão? Por que ilusão? Porque nada disso tem a ver com a realidade dos fatos. Primeiro, com o que ele é realmente, que é a alma, não o corpo. Não o corpo. E segundo, que tem que se entender por que as coisas acontecem. E só se vai entender quem aceitar. Prabhupada citou aqui, por isso que só o devoto entende e aceita, por isso é resignado e livre de lamentação, júbilo, medo, inveja, cobiça, ilusão e loucura. Por quê? Porque ele entende o quê? O que o Sr. Brahma falou no Bhagavatam, esse verso que Srila Prabhupada citou aqui, a primeira linha, o 10º canto do Bhagavatam, o capítulo 14, o verso 18, o verso 8, aliás. Está tendo campo Samik Shamana, ou Samik Shamano, a mente. Bunjanai Vatmakritam Vipakam. Rid, Vag, Vapubi, Vidadan Namaste. Jiveta Yo Bhaktipada
bhaktipade sadhaya bhakt. O devoto é aquele que está buscando pela compaixão de Krishna. Ele não busca mais nada nessa vida. Portanto, ele é resignado. Ele tolera qualquer situação adversa. Por quê? Primeiro porque ele reconhece que se alguma coisa está acontecendo, é porque tinha que acontecer, porque não existe acaso, existe só causa. Então, devido às suas atividades pecaminosas passadas, ele pode ter alguma dificuldade no momento, ele pode ter algum empecilho no momento, ele pode passar por alguma situação miserável, algum sofrimento, mas Tateno Campo Sassamik Shamana quer dizer justamente isso. Ele é tão determinado em buscar a compaixão de Krishna que ele não se preocupa com essas adversidades decorrentes de suas atividades pecaminosas de vida passada. Muito pelo contrário, ele se mantém fixo em serviço devocional, ele se mantém servindo Krishna com mente, corpo, palavras, e sempre reverencia Krishna, Namastê, sempre cai prostrado perante Krishna como uma vara, aceitando com submissão e com resignação todas as condições adversas e não se desvia do seu objetivo, que é o amor por Krishna, a devoção imaculada, pura por Krishna. Jiveta jo bhaktipada sadhaya bhakt. Jiveta jo muktipade sadhaya bhakt. Portanto, ele se torna um forte candidato, não só a ficar livre da lamentação, da falsa felicidade, do júbilo temporário, da inveja, da cobiça, da ilusão e da loucura, mas a se tornar um imaculado servo amoroso de Krishna, alguém que está absorto em amor por Deus. Em amor por Deus. Essa determinação, ela não causa, ela não vai ser a causa simplesmente de se livrar dessas condições adversas todas, porque isso, o devoto não está preocupado com ela. Não está preocupado, não é porque vem dificuldade que eu vou bater em retirada, como Krishna falou no Bhagavad Gita, capítulo 2 do Bhagavad Gita, o resumo do conteúdo do Gita, um verso muito importante, é o verso 38. Krishna fala, Sukha Dukhi Same Kritva Laba Labo Jaya Jayu Tato Yudhaya Yudhaswa Tato Yudhaya Yudhaswa Naivan Papam Avapsasi. Já falou que Arjuna, lute por lutar. Lute porque você entendeu que esse é o único caminho que você vai conquistar o que há de mais elevado lá na frente, no futuro. O amor puro por mim, amor por Krishna, que não tem nada mais valioso do que isso. Lute por lutar quando você está nesse caminho, sem considerar felicidade ou tristeza, sukha dukhi, laba labu, perdas ou ganhos, jaya jayo, vitórias ou derrotas. Você está agindo sem identificação com o corpo, como alma. Você está agindo sem estar preocupado com as causas imediatas, porque você reconhece, você está sob a luz do conhecimento, entendendo que qualquer coisa que me acontecer é porque eu mereço. Qualquer coisa que me ocorrer é porque eu fiz por merecer. Não existe acaso, só existe causa. Então, com muita resignação, com muita paciência, o devoto
trilha o caminho da perfeição sem pensar no bem imediato e esperando colher o bem último, o bem maior. O bem maior. Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Porque não existe tesouro maior que esse. É que o materialista pensa que tem, mas não existe. O devoto sabe que não existe riqueza maior do que essa. Não existe. Então, o devoto, com muita determinação, sem considerar a felicidade ou tristeza, perdas ou ganhos, vitória ou derrota, ele continua determinado e assim ele fica livre de incorrer em pecado, de complicar sua vida nesse presente momento, para depois lá no futuro ter que sofrer. Não. Ele se mantém. Por isso que as escrituras falam que Vaishnavera Kriya Mudra, Vigeya Na Bujaya. As atividades do devoto não são compreendidas por um não devoto. Ninguém pode compreender as atividades de quem é sério na vida espiritual e muito menos as atividades de um devoto imaculado de Krishna, um devoto puro de Krishna. Porque o devoto abre mão de qualquer coisa para buscar esse Shreya Uttama, esse bem último, incomparável, que é a associação com Krishna, o amor por Krishna, o serviço devocional imaculado a Krishna. O devoto abre mão de qualquer coisa, então o materialista não consegue entender isso. E, portanto, o devoto não só fica livre de todas essas coisas que nenhum materialista pode ficar livre, que é da lamentação, do júbilo temporário, Mayasuka, felicidade material temporária, da inveja, do medo, da cobiça, da ilusão e da loucura, porque isso é uma vida de louco, isso é uma vida louca. A vida sem a meta última, que é amor por Deus, sem considerar nada, e sem perder esse foco, por mais que aconteçam coisas absurdas na nossa existência, é uma vida considerada pelos materialistas como uma vida louca. Como que essa turma pode viver desse jeito? Que loucura é essa? A vida do devoto é desconcertante para um não devoto. Assim como a vida do não devoto, para um devoto, é pura ilusão, pura loucura. Pura loucura. É mada e morra. Loucura e ilusão. Mas, e o que comprova tudo isso são os acharyas, os devotos imaculados de Krishna, que vivem essa estabilidade da relação amorosa com Krishna, vivem absortos em amor puro por Krishna, como as almas liberadas, como os acharyas, como os grandes Vaishnavas. Nityasiddha Krishna Prema. Só vive absorto em Krishna Prema, Sadhya Kabunaya, Sharvanadi Shuddha Titikarayudai. Quando a gente ouve esse conhecimento transcendental puro e segue ele, a gente também está se tornando candidato a chegar nessa posição de transcendência e de bem-aventurança plena, espiritual, independentemente dessa existência material, desse corpo material que agora ocupamos. Isso é difícil entender, mas isso é real. Isso é verdade, isso acontece. Então nós temos exemplos de história, por exemplo, Srila Krishnadas Kaviraja Goswami fala no Shri Chaitanya Charitamrita, no Antya-lila 20, tem um verso que ilustra bem isso, é o verso 37. Ele fala que a única coisa que ele espera dessa vida é a única coisa que realmente tem valor nessa vida. A única coisa que tem valor é Premadana Vina Vyarta Daridra Diva Daridra é uma alma pobre, a alma que está pobre, é alguém que está pobre. Daridra, pobre, diva, alma.
Então, Premadana Vina Vyarta Daridra Jivana Dasa Kari Vina Dasa Kari como é? Dasa Kari Vetana Mori Dasa Kari Vetana Mori Derra. Quando está no corpo, tá, a alma que está nesse corpo. Da Sakari Vetana Mori. Premadana. Premadana. Amor por Deus. Então, o que Srila Krishnadas Kaviraja Goswami fala é que a vida sem Krishna, a nossa existência sem amor por Krishna, é uma existência paupérrima, ela não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Portanto, oro ao Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu que me aceites como seu servo e me pagues pelo meu serviço com um amor estático por Krishna, por Deus. Então, a meta de quem está fixo em conquistar amor por Deus, ela não pode ser compreendida por um não devoto, ela não pode ser compreendida por alguém que não faz a menor ideia do valor que tem alguém viver absorto em êxtase espiritual. Porque só sabe isso quem sente. Quem não sente, nunca sentiu, não pode avaliar esse preço do salário que um devoto quer. O salário do amor estático por Krishna, mais nada. Ele não quer salário nenhum, ele não quer ser bem remunerado, ele não quer ter o maior dos salários nesse mundo. Não, o salário que ele quer, o salário que ele quer é o amor por Krishna, o amor puro por Krishna. Portanto, ele não mede nenhum esforço para buscar esse amor por Krishna. E não se desvia com nenhuma dificuldade que caia sobre ele, que apareça na sua vida. Ele não perde o foco. Isso prova que ele é alguém que está cada vez mais se tornando um forte candidato a se tornar um devoto imaculado do Senhor Supremo, que é aquele que desfruta dessa bem-aventurança constantemente. Então é isso que nós devemos almejar. Premadana Vina Vyarta Daridra Jivana da Sakari Vetana Mori Derra Premadana. É isso aí. Essa deve ser a nossa meta. Essa deve ser a nossa meta. Entendemos que não tem nada mais valioso do que isso, e qualquer outra coisa que não seja isso não tem valor nenhum, entendemos. Então nos ocupamos nesse caminho e oramos ao Senhor Chaitanya, que é o Mahavadanyaya Avatar, a encarnação mais misericordiosa da Suprema Personalidade de Deus, que Ele nos aceite como um servo dele, um servo amoroso dele, e nos pague com o salário do amor puro por ele. Isso é muito elevado, isso é um segredo muito secreto, só que não tem nada mais elevado do que isso, nada. Alguma dúvida, alguma pergunta? Quem tiver também e quiser depois mandar para mim inbox, a gente responde qualquer dúvida. Estamos aqui para isso, com muito prazer. Muito obrigado a todos, todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. E lembrem-se, a partir de hoje, nosso horário é esse. Vamos começar sempre o nosso Srimad Bhagavatam por volta das 7 horas e terminar por volta das 7h30, já passamos um pouco, ok? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, que Jai Jaya!